When you die, somebody else was born, but at least we got to say we ran on the digit, we ran on the money, we ran on the digit, we ran on that money, we ran on the digit, we ran on that money. Bom, pessoal, vamos lá. Sobre os árbitros, assim, ó, o futebol brasileiro ele é tão bom, tão lucrativo, porque além de conhecer os padrões, como a gente conhece de tudo quanto é lugar no mundo de maneira geral, aqui a gente consegue conhecer os juízes especificamente. Às vezes na Espanha ali eu conheço 3 bem especificamente. Aqui, usei o exemplo da Espanha, na Inglaterra eu conheço mais de maneira geral. Enfim, no Brasil a gente conhece, eu particularmente, né, conheço praticamente todos que apitam Série A e B. Às vezes um que estava apitando divisões inferiores tem uma oportunidade numa Série B, aí aparece, mas de maneira geral consegue conhecer basicamente todos, e os mais conhecidos, assim, eu consigo conhecer eles com bastante profundidade, assim, bastante padrão, a forma como eles apitam. Isso gera uma interferência muito grande, né? E não só no final do primeiro tempo, no final do segundo tempo, que aí tem a forma como esses juízes trabalham tem uma interferência muito grande, direta, na qualidade da tua aposta ali para entrar no final do primeiro tempo, no final do segundo tempo. Mas não só para isso, às vezes para tu pegar uma race, né? Até para te pegar um jogo, olhar essa linha que tá interessante, mais de 9 cantos nesse jogo, um jogo que é para ser lá e cá, e às vezes tu vai estar na mão de um juiz que é aquele juiz que picoteia muito o jogo, principalmente se o visitante abrir o placar. Então isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Um juiz que tem uma interferência muito grande num jogo, e não só, lógico, no final do primeiro tempo, segundo tempo, mas não só no final do primeiro tempo ou no final do segundo tempo, no geral, no jogo inteiro, na verdade. Então, vou falar especificamente sobre os mais conhecidos aqui. O primeiro, Rafael Claus, bem conhecido, pavoroso, super caseiro, dá qualquer faltinha, apita como se estivesse apitando um jogo do fraldinha, de criança, assim, não pode bater muito forte e tudo mais. Ele é assim, não era assim, mudou com o tempo, não sei o que aconteceu. Ele era um juiz que deixava mais o jogo correr, de um tempo pra cá ele se tornou isso. É isso, um juiz fraquíssimo. Muito cuidado sempre quando ele estiver envolvido numa partida, quando o mandante estiver ganhando. Vou dar um exemplo aqui de uma situação, próprio penúltimo campeonato brasileiro lá, o Flamengo e Inter, que ele expulsou o Rodinei numa parada que ele não expulsaria se fosse ao contrário. Olha, quem tá falando é um gremista. Ele é assim, tá? Ele é assim, um juiz muito fraco, se tornou muito fraco com o tempo. Outro aqui, agora eu vou ter o desprazer de falar sobre esse juiz, o Ricardo Marques Ribeiro. Esse é ruim, viu? Esse é ruim. Ruim. Eu vou ficar falando só ruim porque eu não posso falar mais coisa. Ruim demais, pavoroso, muito caseiro. Dá qualquer faltinha também. Fica se aparecendo, quer chamar atenção, fica conversando com o treinador, com a comissão técnica, chamando atenção, enchendo o saco. Um péssimo juiz de futebol. E um juiz que sempre tem que se tomar cuidado quando ele está envolvido. Em relação a acréscimos, ele até não é tão ruim, tá? Mas a forma como ele apita o jogo, a forma como ele transforma o jogo num jogo muito ruim, com muita facilidade, pelo quão irritante ele é complicado. Seu Daronco. O Daronco é um cara que eu já achei ele bom, achei ele ruim, achei ele bem bom, já achei ele muito ruim. É incrível, assim, como eu vejo um jogo dele e acho que ele apitou bem, que ele foi honesto em relação aos acréscimos, que ele foi justo até com o time visitante, ele deixou o jogo correr, apitou bem, assim, não tentou chamar a atenção. Foi uma coisa que ele mudou com o tempo. Antes ele era mais espalhafatoso e tudo mais, ficava chamando a atenção, peitava os jogadores. Hoje em dia ele já não faz mais isso. Mas aí, da mesma forma que eu vi um jogo dele recente que se enquadra nisso que eu citei agora há pouco, eu vi o jogo agora da semifinal do Gauchão, que a arbitragem dele no final do jogo é de pedir desculpa, pavorosa.
Era o Grêmio contra o Ipiranga, talvez uma situação contrária. O Grêmio fez gol e tal, um pênalti que ele marcou no VAR, que de fato foi, mas o que ele fez em relação a acréscimos no jogo é um negócio inacreditável, tá? Inacreditável mesmo. Mas o Daronco tá bem longe de ser o problema da arbitragem nacional. Os jogos dele dá para trabalhar de boa, ele dificilmente vai comprometer, assim. Às vezes, uma situação, que nem o caso lá, um VAR, o jogo parou muito, e aí o VAR entrou no meio dos acréscimos, daqui a pouco ele perdeu a noção do tempo ali, enfim, não conseguiu ser muito honesto em relação ao tempo de acréscimo. Acontece, mas de maneira geral eu não acho ele um árbitro ruim. E agora, para finalizar esse vídeo, que ficou mais extenso do que eu gostaria, vou ter que fazer outro vídeo, vou falar sobre o pior de todos. O pior de todos, o pior árbitro, e é o único árbitro que talvez sempre leva em consideração quem é o juiz ali e tal, mas esse é o juiz que é assim, ó, se eu quero um canto no final do jogo, tá, e o mandante tá ganhando, eu sob nenhuma hipótese entro quando é ele apitando. Nenhuma hipótese, não tem como. É o seu Leandro Voaden. É o pior árbitro dentre os árbitros conhecidos no futebol brasileiro, o pior de todos. Ele é pavoroso, o que ele faz em campo não tem nenhum cabimento. Vou citar o exemplo do que aconteceu agora no último Grenal. O jogo parou muito, e óbvio, eu como gremista naquela situação não me importei, também jamais faria a aposta porque eu sei como ele é. Eu ainda falei no grupo pro pessoal, vocês estão pensando em entrar nesse jogo aí porque esse jogo tá parando e tudo mais, não façam isso, independente, isso é fato, tá? A não ser que seja uma coisa muito gritante, independente de quanto tempo o jogo para, se o mandante estiver ganhando e o Voaden estiver apitando, ele nunca vai dar mais que 5. O que aconteceu foi que eu ainda falei no grupo, ó, não entrem, não vai dar mais que 5, independente de quanto tempo o jogo parar, e não vai ter jogo durante os acréscimos, e ele não vai acrescentar mais nada. Dito e feito, ele deu só 5, não teve 1 minuto de jogo, teve briga por mais de 3 minutos, a bola ele deu reinício na partida ali aos 50 e tanto, deu 10 segundos de partida e ele encerrou. Ele é assim, ele é o juiz mais caseiro que existe no futebol brasileiro. Ele não tem vergonha nenhuma em simplesmente ser injusto em relação aos acréscimos, digamos assim. É absurdo. É um juiz pavoroso, ele consegue simplesmente acabar com uma aposta, acabar com o jogo. Tem que ter muito cuidado com ele. Muito cuidado quando tu tá buscando o resultado, buscando o escanteio ali do time que é o mandante, né? Quando for o caso, fora de casa, o mandante ganhando, esquece, não tem como entrar em jogo dele. Ele deixa os caras fazerem toda a cera que for, ele picoteia o jogo. Ele é bizarro, ele é o pior de todos do futebol brasileiro, na minha opinião. Somebody else was born, but at least we got to say we ran on the money, we ran on